Luiz Castro foi oferecido ao Corinthians para 2025 e o técnico pede salário alto. Ramon Dias sofre enorme pressão do Alvinegro. No meio de semana, o Corinthians foi eliminado para o Racing da Argentina pela semifinal da Copa Sul-Americana. O clube paulista perdeu o jogo de volta por 2-1 em Avellaneda, em Buenos Aires. Para você que está chegando no vídeo, pessoal, deixa o seu like, curta e compartilha, se inscreva em nosso canal, pessoal. Vamos chegar a 1000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, pessoal. Para quem é corintiano aí, aqui você vai ter notícias do Corinthians em primeira mão. Se inscreva. A eliminação da Sul-Americana tira a chance de título do Timão em 2024. E agora o Alvinegro luta pela permanência na primeira divisão do Brasileirão Betano. Com isso, a pressão subiu contra Ramon Dias. Craque Neto pediu a demissão do técnico. O argentino está garantido no cargo, pelo menos até segunda-feira, dia 4, quando o Alvinegro enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Mas a diretoria analisa uma possível substituto ao Luiz Castro oferecido. Luiz Castro no Corinthians tem informações apuradas por Samir Carvalho. O jornalista revelou no YouTube que Ramon Dias vai ser demitido se perder para o Palmeiras e o técnico português. Ex-Botafogo foi oferecido para o Corinthians em 2025. No entanto, ele pediu um salário muito alto para fechar com o Corinthians Futebol Clube. Luiz Castro é um treinador caro. Inicialmente, ele foi oferecido para comandar o Corinthians em 2025. Aí começa uma conversa para assumir. E agora, sobre valores, o Corinthians descobriu que um valor bem acima do que ganha Ramon Dias, explicou Samir Carvalho. O treinador português tem aprovação da Fiel. Sim, o profissional tem um nome consenso na torcida do Timão. O treinador de 63 anos tem bagagem e uma passagem positiva no Botafogo. Estava no Al Nassr da Arábia Saudita. Ele está livre no mercado e ainda não decidiu o seu futuro, pessoal. Aí vem a questão salarial, que pode ser um entrave na negociação. O Timão teria que acontecer o português assumir o Alvinegro nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, em caso de mudar a comissão técnica após o derby na segunda-feira contra o Palmeiras. O Corinthians teria um acordo com Luiz Castro, mas prova Fábio Carille como plano B. O Timão não descarta a demissão de Ramon Dias. E alguns nomes estão sendo analisados pela diretoria corintiana alvinegra. Luiz Castro do Corinthians tem salário alto, exigido pelo treinador. A eliminação do Corinthians para o Racing, né, pessoal? Sim, plano B seria o Fábio Carille. Quase ninguém no Alvinegro é o seu futuro. Pela derby, segunda-feira, às 20 horas, de Brasília, contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o presidente Augusto Melo já negocia com outros técnicos. Sim, Samir Carvalho revelou conversas da diretoria corintiana com Luiz Castro, mas o português pediu um alto salário para fechar com o Timão. A prioridade é o ex-treinador do Botafogo, mas Fábio Carille hoje no Santos parece como um plano B. O que diz o jornalista Samir Carvalho? Eles estão discutindo valores, enquanto assumir Luiz Castro pediu o dobro que ganha Ramon Dias. E o Corinthians quer reduzir esse valor, disse o jornalista. Inicialmente, o staff do português ofereceu o treinador apenas para o início de 2025. Augusto Melo gosta muito de Carille. Se dá muito bem com o Pitombeira, empresário do treinador, afirmou Samir Carvalho. O comunicador explicou que o treinador do Santos agrada muito à diretoria corintiana e se tornar a segunda opção para assumir o Corinthians em 2025. O treinador não deve permanecer no alvinegro praiano. O treinador campeão brasileiro em 2017 pelo clube do Parque São Jorge tem cláusula de renovação automática com o Santos, mas o seu trabalho gera insatisfação no Peixe. Não deve ficar para a próxima temporada, pessoal. Com isso, o presidente Augusto Melo não teria muitas dificuldades para fechar com o técnico no lugar de Ramon Dias. Outro nome comentado nos bastidores do Alvinegro é de Tite, livre no mercado após demissão do Flamengo. O nome do Tite também tem ganhado força para voltar ao Corinthians, mas de acordo com informações de Samir Carvalho, vão ver a negociação como complicada. O técnico não é unanimidade na diretoria do Corinthians. Sociais, desde o Jogo Aberto, que a gente trabalha junto lá ao meio-dia,
com a informação de que o Ramon Dias, inclusive, já sabe que não vai continuar no comando técnico do Corinthians. A informação do Ronaldo é de que, inclusive, depois da coletiva de ontem, os dirigentes ficaram muito insatisfeitos com a maneira como ele conduziu a entrevista, dizendo algumas frases do tipo que o trabalho é excelente, confrontando repórteres, achando que a coisa tá boa e não tá. Não tá. Realmente ele descontentou muita gente, né? Não só o torcedor, como os dirigentes e também jogadores, né? A gente já vinha falando sobre uma insatisfação e ontem me pareceu muito claro que o elenco não está fechado com ele e a tendência agora é piorar. Então, o Ramon Dias está demissionário e a informação do Ronaldo ela dá conta de que resta apenas uma questão do anúncio oficial, né? De você apenas comunicar o desligamento. Só que tem um grande problema nessa história toda. O Ronaldo continua bancando, tá? Primeiro eu tô trazendo a informação do Ronaldo aqui e vou trazer aquilo que eu sei, aquilo que eu consegui apurar. Tem um grande problema nessa história toda, que é o derby na próxima segunda-feira. Agora, nessa segunda-feira. Então, como é que você troca nas vésperas de um clássico tão importante? Porque é muito importante. O Palmeiras está disputando o título e o Corinthians simplesmente precisa continuar pontuando para sair da situação onde está. Então, o ano passado, o Danilo teve que comandar o derby, e vocês lembram o que aconteceu, né? Naquele ínterim ali, né? Entre treinadores, né? Na saída acho que do Lázaro para chegada do Luxemburgo, e aí o Danilo comandou, perdeu em casa também. Então, assim, é muito difícil fazer essa ruptura, essa troca num momento como esse. E quem você vai botar? O Rafael Larúcia? A gente já falou sobre isso. Então, isso é que está pegando. Isso é que está pegando. O que eu sei é que também o Ramon Dias não tem mais clima para continuar no Corinthians, tá? Essa é a minha informação. Não é a do Ronaldo de que já está praticamente, né, certo e desligado. Eu, inclusive, fui atrás da informação que me disseram que não, ele não foi desligado ainda. Então, nesse momento, enquanto eu estou gravando o vídeo, ele não foi desligado. E até por conta do clássico, eles não querem fazer isso agora. Mas é sabido de que não tem como continuar. Não tem como conseguir, não tem como ele permanecer. Se não tivesse o derby, talvez o trabalho fosse interrompido. Se o Corinthians tivesse, cara, com uns 3, 4 pontinhos a mais, provavelmente o trabalho fosse interrompido. A questão é que está muito no limite. Está muito no limite para você mudar agora, daqui a pouco não conseguir os pontos que você precisa, correr o risco de ser rebaixado, enfrentar um final assim sem técnico. Cara, esse é o grande drama do Corinthians no momento da diretoria, porque ela quer encerrar o trabalho, mas ela sabe que não pode agora, não pode agora. Realmente os caras estão putos com ele, não gostaram da maneira como ele comandou o time nas 4 semifinais, na maneira como ele vem conduzindo as coisas, a relação com o vestiário do Emiliano, tendo 85% a 90% das ações no vestiário, também tem desagradado, tem muita coisa desagradando, inclusive os jogadores. Os jogadores não compram mais. Então acabou, gente. O trabalho de Ramon Dias acabou. Agora é questão de tempo e logística praticamente, né? Você precisa entender em que momento fazer essa troca. E é por isso, e é só por isso, que o Ramon Dias ainda deve ser, eu vou colocar tudo na condicional aqui, deve ser o técnico diante do Palmeiras na segunda-feira. O Ronaldo está cravando e está convicto, pela informação que ele tem, de que não vai continuar. Eu ainda esperaria, por tudo que eu apurei, mas eu não vou desconfiar de nada no futebol, ainda mais do Ronaldo, que é um cara com bons contatos. Então, a gente vai ter que esperar até segunda-feira para ver se o Ramon vai estar ou não. O que eu sei é que eles não querem mudar agora, exatamente por conta do clássico e por conta dessa pontuação que ainda é necessária até a reta final, escapar de uma vez por todas, ficar numa Série A e quem sabe até beliscar ali uma Sul-Americana com uma vaga que abre aqui, outra ali, porque aí pelo menos daria calendário para o Corinthians no ano que vem, seria lucro, né, se o Corinthians conseguisse jogar uma Sul-Americana. Mas aí tem a questão do Luiz Castro, que o Ronaldo também traz, que eles já estão negociando com o Luiz Castro e tudo mais. É óbvio que esse é o nome, tá? E isso eu posso garantir para vocês. Luiz Castro é o nome para comandar o Corinthians em 2025. É o nome do Corinthians. Agora a gente não sabe se o Luiz Castro quer. Até porque, gente, depende de qual divisão o Corinthians vai estar. A gente precisa tratar assim. Não tem como ser diferente. O Corinthians ainda não garantiu a sua classificação para a Série A do ano que vem. Então, um nome como Luiz Castro, que não é barato,
que exige investimento não é nem pela vontade só do técnico, é para você manter um técnico como o Luiz Castro para disputar uma Série B. Não faz o menor sentido. Então, exatamente por isso, existe uma espera, mas já existem contatos. Isso eu posso dizer para vocês. O Vitor Pozella, que vocês conhecem também, setorista, acompanha o Corinthians, disse que conseguiu conversar com o Luiz Castro e que deu uma desconversada, né? Disse que nesse momento gostaria de descansar, que fica lisonjeado em retornar ao futebol brasileiro, mas que ele gostaria de descansar um pouquinho e tudo mais. O Ronaldo tem uma informação de que ele está de férias na Bahia com a família e que de lá que ele mantém conversas com o Corinthians. O Corinthians já está conversando com o Luiz Castro. Só que até isso fechar, gente, vai demandar um tempinho. Se o Corinthians nos próximos 2, 3 jogos encaminha uma permanência, eu acho que já dá para acertar com ele. Em termos oficiais, assim, você demite o Ramon e acerta com o Luiz Castro. Porque ele chega aqui, não vai mudar nada a vida do Corinthians nos 3 últimos jogos, ou daqui a pouco ele pode dizer, termina aí com o Rafael Larúcia e eu chego na pré-temporada em janeiro. Isso pode acontecer também, ele tem tamanho para isso. E aí o Corinthians faria um planejamento todo pensando no ano que vem. Ele é um nome. A menos que ele diga, olha, não quero, muito obrigado, vou buscar outros mercados, vou trabalhar em Portugal, na Arábia Saudita, no Catar, vou esperar uma outra proposta do futebol brasileiro, sei lá, vou ficar em casa, não quero. Aí o Corinthians vai para outras possibilidades. E entre todas as possibilidades que não forem Luiz Castro, aí eu digo para vocês, é Fábio Carille. Esse é o nome do presidente Augusto Melo. Fábio Carille. Se ele não fechar com o Luiz Castro, vai ser o Fábio Carille. Que, inclusive, tem uma informação para vocês, está terminando a temporada no Santos, está confirmando o acesso no Santos e foi procurado já foi procurado para permanecer, tá? Já foi procurado para permanecer no Santos. Mas isso não está certo ainda. Obviamente, tem uma conversa a ser desenrolada, inclusive pelo próprio Carille. Daqui a pouco ele entende que, beleza, consegui cumprir minha missão e vou embora. Ou ele diz, não, eu vou ficar. E até onde eu sei, ele pode fazer até algumas exigências, né? Do tipo, não, beleza, a gente fica, mas... E o Santos, ano que vem, deve investir. O Marcelo Teixeira é um cara que tem essa capacidade, essa veia, né, de investimento. Ele pegou um Santos para reconstruir e depois desse ano sofrido na Série B, o Grêmio passou por isso. No ano seguinte trouxe o Luiz Soares, só para vocês terem uma ideia. Muda tudo, gente. Muda a receita, muda a expectativa. Então o Santos deve investir no ano que vem. Isso pode seduzir o Carille num novo projeto. Agora, se ele não se acertar com o Santos e o Corinthians fizer proposta, e aí eu posso dizer para vocês também que o Carille, dependendo, evidentemente, toparia tranquilamente voltar para o Corinthians. Mas o nome é Luiz Castro. O Renato Gaúcho, a gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio, se ele vai ficar, se ele não vai, e ele tem uma rejeição da torcida. Então, assim, ele é um nome, claro, ele é um nome que pode ficar no mercado ao final do ano, mas o Tite também mas também tem essa questão da torcida e tal. Eu colocaria esses nomes mais secundários. Hoje é Luiz Castro e Fábio Carille. E o Luiz Castro, cara, tem que ver essa questão do Corinthians escapar para o ano que vem e, evidentemente, né, de não ter nenhuma proposta até lá. Acho que o Corinthians se antecipou bem, porque ele está descansando, ele está de férias, ele não tem nenhum contato, ele não tem nenhuma proposta nesse momento. O Corinthians chegou. E chegou para oferecer um bom projeto para ele. Então, isso pode facilitar. Só que precisa desligar o Ramon antes. E não vai desligar agora, exatamente por tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, assim, gente, Ramon, dias contados. São dias para você resolver tudo isso. Tem que esperar passar, não adianta.